Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com mais uma aula do curso Arduino Advanced, a aula 12. Nós vamos falar sobre comunicação wireless. Eu vou ensinar vocês a utilizar esse módulozinho de radiofrequência que eu vendo no site, que é o transmissor e o receptor. Deixa eu mostrar ele aqui no site. Então, aqui no seriallink.com.br, vocês vêm aqui na aba da loja. Ele está bem no meio da página aqui, olha ele aqui. Kit Wireless 433 MHz, ele tem o receptor e o transmissor. O receptor é esse grandão, o transmissor é esse pequenininho aqui. A gente vai aprender a usar esses dois. Deixa eu voltar aqui, que eu quero falar um pouco sobre a comunicação wireless. A gente pode fazer, tem alguns módulos aí que faz essa comunicação. Um deles é esse de radiofrequência de 433 MHz, em que a gente pode fazer o envio de serial, né, pura, ou através da biblioteca Virtual Wiring, ou então utilizando um driver, como no caso do HT12, em que eu vou fazer um material adicional a essa aula ensinando a usar esse HT12, que ele é muito utilizado em controle remoto de portão, daqueles em que a gente abre a embalagem dele e corta os fiozinhos para configurar o endereço, para casar o endereço do transmissor com o receptor. Eu vou ensinar como é que a gente faz isso numa aula adicional. Outra forma são através dos módulos Bluetooth. Existem módulos também do 802.11 que é a rede wireless que a gente conhece para computador, né? Então o notebook que acessa o roteador de forma wireless para acessar a internet, ele está usando esse módulo aí que é o 802.11. E os módulos GPRS, que são os de telefonia celular. Então o módulo de GPRS para o Arduino, por exemplo, a gente pode enviar SMS ou fazer ligações telefônicas através do Arduino. Eu não tenho ainda material sobre esse módulo, mas em breve eu vou pesquisar alguma coisa para divulgar aí para vocês, tá? E também sobre o Bluetooth também eu vou fazer alguma coisa voltada aí para a parte de aula. O acessório que a gente vai usar hoje é o conversor USB serial que eu vendo no site também, que é a Breakout USB serial. E deixa eu já mostrar aqui também o Arduino na protoboard, que é o Protuino Uno. Então, na verdade, nós não vamos utilizar exatamente o Protuino Uno, nós vamos utilizar uma parte dele, porque ele é composto de duas partes, o Protuino. Ele tem a parte de, vamos chamar assim, de central, né, que é a do ATmega 328, que é onde a gente sobe os nossos programas do Arduino, e é a parte do controlador principal. E a parte de conversão USB serial, que é a parte do ATmega 8, a gente não vai usar essa parte do Protuino Uno, a gente vai usar ela na Breakout. Então a Breakout USB aqui vai ser responsável por essa conversão, e a gente vai fazer essa montagem de uma parte aqui do Protuino Uno para fazer um Arduino na protoboard. Deixa eu mostrar aqui para vocês também na loja. Essa está bem aqui em cima. Olha lá, aqui vocês têm a Breakout e o Protuino Uno, tá? Vamos em frente, que isso a gente já vai entender como é que a gente vai utilizar tudo isso. Porque eu vou fazer essa aula em duas partes. A primeira parte, a gente vai fazer a montagem para fazer um circuito de comunicação serial. Então a gente vai comunicar um computador através da serial de forma wireless, né, com o outro computador. Então um vai transmitir serial, o outro vai receber serial. Então é uma comunicação entre computadores. Vamos ver a parte da montagem primeiro? Mas antes da gente ver a parte da montagem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que é muito importante de entender, que é a questão da comunicação serial, a diferença entre a comunicação serial do Arduino e a do computador. Deixa eu entrar aqui no laboratório da Serial Link, aqui no manual de montagem do Protuino Uno. A gente tem um esquema elétrico. Esse aqui é um esquema elétrico do Protuino Uno, que ele é bem minimalista, ele é bem simplificado, mas é a mesma ideia do Arduino Uno original. Enfim, todos eles têm essas mesmas características, que é o seguinte: a gente tem o ATmega 8, que é o que faz a parte da comunicação, da conversão USB serial. Então, quando a gente tem os pinos aqui RX e TX,
quando a gente coloca alguma informação serial no pino RX do ATmega8, isso está indo direto para o computador. Assim como quando a gente coloca alguma informação no RX do ATmega328, que é o microcontrolador principal do Arduino, essa informação está indo diretamente lá para o nosso código do Arduino. Então quando a gente faz um serial.read lá no código do Arduino, a gente vai estar lendo exatamente a informação desse pino. E quando a gente faz um serial.write, um serial.println, essa informação está saindo do Arduino pelo pino TX. Mas na plaquinha do Arduino a gente tem lá o RX e o TX, e o RX está ligado no pino 2 aqui do ATmega328, e o TX está ligado no pino 3 do ATmega328. Acontece que isso do ATmega328, só que o mesmo pino que é o RX do ATmega328, ele está ligado no TX do ATmega8. Então quando a gente liga, vamos pegar como exemplo aqui o TX do ATmega328, que é o TX lá do Arduino. Quando a gente liga algum fio no TX do ATmega, do Arduino, da plaquinha do Arduino, a gente está ligando ele também diretamente no RX do ATmega8. Então por isso que quando a gente quer fazer uma comunicação entre computadores, a gente tem que ligar no TX, porque o TX é o de envio de informação e o RX de recebimento. Então na teoria a gente deveria ligar no RX. Só que se a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar mandando a informação para o Arduino e não para o computador. Então por isso que a gente vai ver na montagem, eu vou explicar também na montagem, mas a gente tem que ligar no TX do Arduino, tá? Então vamos ver a montagem lá, para a gente entender direitinho isso daí. Bom pessoal, vamos lá fazer a primeira montagem dessa aula. O que eu vou precisar? Vou precisar de uma breakout USB. Essa daqui é uma versão não é exatamente a que eu vendo. Vocês veem que falta uma máscara de componentes, o conector aqui é menor, que é uma das minhas primeiras versões. Mas funciona da mesma forma. É só vocês seguirem pela identificação dos pinos e eu já vou explicar isso direitinho. Estou usando aqui duas protoboards, vocês podem usar uma só aí para o teste de vocês. Eu uso duas pequenas aqui para caber no vídeo. O Arduino Tupiniquim, que eu vou usar aqui também. O módulozinho aqui do receptor e o transmissor wireless, de 433 MHz. Alguns jumpers. Então vamos começar a montagem. Primeiro eu vou colocar aqui nessa protoboard aqui da parte de baixo do vídeo, vou espetar ele aqui. Vocês podem ver que ele tem um dos pinos dele é mais alto. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ele tem um pininho que fica para cima aqui, ó, que ele é o pino da antena. Então essa é a referência que vocês vão usar como pino 1. Então eu colocando ele dessa forma, a antena está aqui nesse pino aqui. O próximo do lado, que é o pino 2, vocês vão ligar no ground. Então eu vou aproveitar a trilha aqui do negativo aqui. Vocês vão ligar no negativo. E o próximo pino, que é o terceiro, vocês vão ligar no positivo. Então ele é bem simples de ligar, que é a antena, ground, positivo, e o pino de dados, que é o último pino aqui. Na breakout também é simples de montar, porque vocês têm a identificação das portas. O meu está escrito à mão aqui, mas o de vocês vai... a breakout que vocês podem comprar no site lá, ela é impressa direitinho e tudo. Eu tenho 5 volts aqui, tenho o ground, que é o pino do lado, e para essa montagem eu vou usar o pino do TX. TX e RX são os pinos de envio e recebimento de dados. Então tá lá, ó, os 5 volts, o ground e o TX, que é o fio verde. É fácil memorizar isso da seguinte forma: o TX é o que transmite, por isso que é T, de transmite informação, e o RX é o de recebe informação. Então, como eu vou transmitir informação da breakout via USB do computador, né, vou transmitir a informação para o nosso módulozinho transmissor, que vai enviar essa informação para o receptor. Então, no receptor, na teoria eu ligo o do receptor no RX. A gente vai ver que é um pouco diferente aqui, conforme eu falei aí dos pinos RX e TX.
mas eu já explico melhor isso também. Então vamos fazer a ligação aqui. O negativo na trilha do negativo, o positivo na trilha do positivo, e o TX vai aqui no pino 4 do módulozinho transmissor de radiofrequência. Muito bem. Com isso eu tenho o conversor USB serial conectado no transmissor de wireless. Na outra protoboard eu vou colocar o receptor wireless. Olhando ele dessa forma, com essa bobina aqui virada para frente, eu tenho aqui do lado esquerdo o primeiro pino, que é um ground. Então eu tenho um ground aqui no primeiro pino, aí tem o pino 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são ground também. O último pino, que é o oitavo, é a antena. Então é facinho de ligar porque o primeiro pino é ground, os 6 e 7 também, e os pinos aqui 4 e 5 são VCC, 5 volts. E os pinos 2 e 3, o 2 é o recebimento digital da informação wireless, e o 3 ele é o recebimento analógico. A gente vai usar o digital, porque a gente está trabalhando com tecnologia digital aqui. Então vamos fazer a ligação dele. É facinho pelo seguinte: eu vou ligar o primeiro pino no negativo. Então o primeiro pino eu vou aproveitar a barra do negativo aqui, vou ligar ele. E aí os pinos 4, o 3 não, o 4 aqui no positivo, e o pino 5 também no positivo. Então ficou o pino 1 no negativo, o 2 e 3 é o da saída de dados, o 4 aqui no positivo, aí o 5 está distante aqui também no positivo, 6 e 7 no negativo, e não vamos ligar a antena também, porque para esse exemplo aqui não vai precisar, porque está bem próximo. Vamos ligar aqui o positivo, um fio vermelho na barra vermelha, um fio azul na barra azul, e o de dados, esse fio branco aqui, eu vou ligar no pino 2, tá? Que é a saída de dados digital. Aí eu vou usar o Power Pins do meu Arduino Tupiniquim para ligar o fio azul, que é o ground, o fio vermelho nos 5 volts, e aí vem o truque. Eu vou ligar o fio branco no TX. Eu deveria estar ligando no RX. Por que eu deveria estar ligando no RX? Porque é o pino de recebimento. Só que o RX é o pino de recebimento do ATmega 328. Eu quero eu quero usar o Arduino Tupiniquim como se fosse uma breakout. Eu só vou usar a parte de serial dele nessa primeira parte aqui da aula. Tem que ligar no TX porque o RX do conversor serial ele está ligado no pino TX do ATmega 328, que é o TX do Arduino. Então por isso que há essa inversão. Isso para que eu tenha o recebimento de informações direto na USB aqui. Se eu quiser receber essa informação no ATmega 328, ou seja, no Arduino, tratar essa informação e aí enviar pela serial daqui do computador USB, aí sim eu ligo no RX, recebo essa informação, faço algum trabalho com ela e mando para o computador. Mas para mandar direto para o computador, vocês têm que ligar no pino TX aqui. Então pronto, feito isso, vamos ligar a minha breakout USB na USB do computador número 1 e vamos ligar o Arduino Tupiniquim no computador número 2. Pronto, a minha comunicação serial básica aqui via wireless está estabelecida. Bom pessoal, a gente fez então a montagem dessa parte 1. Eu quero mostrar agora a utilização da comunicação dessa parte 1. E então, para quem que serve essa montagem aqui? Para quem quer fazer a comunicação de um computador para o outro. Vocês podem perceber que é fácil, basta ter aí duas breakouts, uma no computador e outra no outro, que dá para fazer essa montagem, ou igual eu fiz, uma breakout no computador e um Arduino Tupiniquim, um Arduino Uno, do outro lado fazendo o papel de uma outra breakout. Dá para fazer de uma forma fácil, e aí vocês podem usar a programação do computador para de um lado enviar via serial alguma informação e do outro lado pegar isso
também com programação no computador, ler essa informação que chega via wireless. Mas a gente tem alguns contras, que é a questão da sujeira na comunicação, que a gente vai ver. Então, na hora que vocês forem fazer um programa de computador para ler isso, vocês vão ter que fazer um filtro. Vocês vão ter que criar um tipo de um protocolo em que elimine essa sujeira. Vamos ver isso funcionando, que vocês vão entender melhor. Então aqui eu tenho o Arduino, e esse computador que eu estou aqui é o que eu liguei o receptor. Então é o que vai estar chegando a informação via wireless. Para isso eu preciso, como eu estou usando, se vocês usarem uma breakout não tem problema. Mas como eu estou usando um Arduino Tupiniquim, eu preciso subir um programa vazio nele para que eu tenha garantia de que não existe nenhum sketch, nenhum programa rodando no Arduino que esteja utilizando a serial. Inclusive, para fazer isso, eu preciso desligar, deixa eu tirar o fio do receptor aqui, porque senão, como ele está utilizando a serial, eu não vou, e o upload aqui do programa também utiliza a serial, vai dar conflito. Então já desliguei o fio, vou fazer o upload desse programa vazio, pronto. Deixa eu voltar a ligar o fio do receptor aqui no TX do meu Arduino. Muito bem. Então eu estou com um monte de informação chegando aqui. Olha só. Vocês podem perceber que eu coloquei também a velocidade de comunicação em 2.400, que é o máximo que esse transmissorzinho trabalha. Então não adianta que ele trabalhar 9.600, que ele não tem velocidade para isso. Ele vai trabalhar no máximo a 2.400. E olha só a sujeira chegando aí. Isso aí é sujeira chegando no ar, que precisa ser filtrada. Aí, se vocês forem fazer um programa em VB ou em C#, aí vocês vão precisar fazer um protocolo para poder limpar isso daí. Eu tenho o transmissor está ligado num outro computador que eu vou acessar ele remotamente aqui. Está aqui o outro computador. Eu estou com o Arduino aberto também, vou abrir o monitor da serial dele. Então também está configurado para velocidade de 2.400, tá? E se eu mandar alguma coisa aqui, ele vai chegar ali. Só que como tem muita sujeira, fica difícil de ver. Deixa eu ver se eu faço. Olha aqui o que chegou aqui, tá vendo? Ó, TE do teste. Ou seja, ele está chegando no meio da sujeira, a informação que eu estou mandando lá. Mas de qualquer forma, essa é só uma das formas de utilizar. Não é a ideal para esse kitzinho de wireless. O ideal é o que eu vou mostrar agora na parte 2. Então vamos ver a parte 2, que tem resultados bem melhores. Bom pessoal, então é isso aí. O funcionamento vocês viram aí que tem muita sujeira na comunicação. A melhor forma de utilização é essa que eu vou mostrar agora, que é a comunicação entre Arduinos. Então para isso a gente precisa de 2 Arduinos, porque a gente vai utilizar a biblioteca VirtualWire, já vou falar dela também, mas vamos fazer a parte da montagem. Vamos lá? Pessoal, então para essa segunda parte da montagem da aula, nós estamos aqui com o circuito da primeira montagem. Nós vamos precisar também de um ATmega 328 com o bootloader do Arduino gravado, um cristal de 16 MHz, tá? Um resistor de 10K e um capacitor de 100 nanofarads, mais alguns jumpers e o que a gente já tinha na primeira montagem. O que eu vou fazer agora é o seguinte: na primeira montagem a gente utilizou a comunicação serial de um computador para o outro, utilizando uma breakout de um lado e do outro lado o Arduino Tupiniquim sem usar a parte do Arduino, e só da conversão USB serial. Agora nós vamos fazer uma comunicação entre Arduinos. Então nós vamos montar um Arduino aqui nessa protoboard e fazer esse Arduino dessa protoboard conversar via wireless com o Arduino Tupiniquim. Para isso eu vou espetar o ATmega 328 aqui na protoboard. Deixa eu colocar ele numa posição aqui, e vamos polarizá-lo. Vou pegar uns jumpers fixos aqui, porque eu preciso ligar o pino 7 no 5 volts. Então vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui na barra de alimentação dos 5 volts. Deixa eu desligar a breakout para ficar mais fácil de mostrar. Então tá aqui. O pino 8 vai ligado no 0 volts no ground. Eu tô usando essa protoboard que ela só tem a alimentação de um lado aqui, então eu tenho que fazer esse jumper maior. O pino 20, então eu tenho aqui 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O 20 vai também no VCC. Então o 7 vai no VCC, o 20 vai no VCC, o 8 vai no ground e o 21, 22 também vai no ground. Então tá aqui. O 22 aqui no ground. Então fica assim. Isso polariza o Atmega 328. E o cristal eu tenho que ligar nas pernas aqui 9 e 10. Então eu vou colocar o cristal aqui 8, 9 e 10. Vou ligar o resistor de 10K entre o pino 1 do Atmega, que é o reset. A gente viu aí esse mapeamento, que o pino 1 é o reset. Vou ligar lá aproveitando que o pino 8 está ligado no reset, então vou ligar entre o pino 1 e o pino 8. Então eu estou ligando, desculpa, eu tenho que ligar ele no 5 volts. Então é do pino 1 pro pino 7, para ligar, fazer o nosso resistor de elevação do reset. E o capacitor de 100 nano, eu vou ligar do pino 1 para umas trilhas aqui mais para cima, que eu vou ligar o comando lá da breakout. Tá? Então ele ficou ligado uma perna aqui no pino 1 e uma perna mais para cima. Então parece muito com a montagem do Protuino aí, para quem assistiu a aula da montagem do Protuino Uno. É a mesma técnica, tá? Na breakout eu tenho lá os 5 volts, que a gente já ligou na primeira parte da montagem da aula, o ground. Aí o RX não estava ligado, eu liguei só o TX, então deixa eu pôr um fio aqui no RX. E o DTR. A minha breakout ela só tem essas conexões. Então vocês, na breakout de vocês que tem mais conexões, vocês vão ligar os 5 volts, o ground, o RX, o TX e o DTR, tá? Então os 5 volts vai lá na barra do positivo, o fio azul que é o ground vai aqui no negativo. Aí, agora eu vou ligar, não vou ligar mais o TX direto no transmissor. Eu vou ligar o que? Eu vou ligar o RX, deixa eu ligar aqui na sequência certinha. O DTR vai lá na perna que ficou desconectada lá do capacitor, que é o que vai fazer o acionamento do reset. Ele tem que dar um pulso no reset, então por isso que tem um capacitor, ele não é ligado diretamente no reset, porque eu preciso só de um pulso. O TX vai na perna 2 aqui do Atmega, que a gente viu aí que é o RX do Atmega. Então o TX da breakout vai no RX do Atmega, e o TX no RX e o RX no TX. Então agora o RX aqui no pino 3. Então ficou o DTR aqui no capacitor, o TX no pino 2 e o RX no pino 3. Faltou só agora para a gente utilizar essa outra forma de comunicação, utilizando a biblioteca que eu falei aí, a VirtualWire. Então agora nós precisamos ligar, a última coisa que faltou ligar é o fio de transmissão do pino 12 do Atmega do Arduino pro transmissorzinho wireless. O pino 12 é a porta 18 do Atmega 328 pelo mapeamento. Então 15, 16, 17, 18 a gente liga lá no pino 4 do transmissor wireless. Com isso termina essa parte aqui, só falta fazer agora o transmissor, o receptor, que não muda nada na parte da protoboard. A gente só vai trocar
o fio aqui que estava recebendo no TX, a gente vai ligar na porta 11, digital 11, 8, 9, 10, 11. Então a gente liga na digital 11 e deixa eu ligar meu Arduino aqui. Pronto. Vamos ver o código e vamos ver isso funcionando. Vamos lá? Bom, pessoal, então é isso aí. Feita a parte da montagem, a gente tem um Arduino num computador agora e o outro Arduino, o Tupiniquim, neste computador que eu estou aqui, como receptor. Vamos falar um pouco da biblioteca virtualwire.h. Essa biblioteca ela é muito interessante, inclusive eu coloquei um material no site. Se vocês aqui deixa eu voltar aqui, que é justamente na parte do laboratório. Então aqui na aba do laboratório do site da Serial Link, vocês podem ter agora aqui os datasheets, que é esse manual do transmissor wireless 433. Vocês têm a pinagem dele aqui, os parâmetros e aplicações. Vocês têm aqui também o do receptor, o manual do receptor, tá? E eu coloquei também o manual da biblioteca VirtualWire. Esse manual aqui vocês podem, ele está em inglês e tudo, mas tem a forma de ligação dos fios na parte bem de baixo aqui. Aqui, ó, a forma de comunicação, de ligação dos fios, igual eu mostrei para vocês na montagem. E aqui mais em cima tem a parte de download do código e instalação do código. Essa parte aqui interessa pra gente porque a gente precisa instalar essa biblioteca no Arduino. Então vocês vão fazer o que? Vocês vão baixar desse endereço aqui o virtualwire.zip. Eu já baixei para o meu computador. O outro computador lá que eu estou acessando remoto, ele já tem isso instalado. Esse daqui eu vou fazer a instalação para mostrar para vocês como é que funciona. Então deixa eu descompactar esse zip que eu já baixei aqui. Olha lá, a biblioteca está aqui, VirtualWire, está aqui a biblioteca, o .h, o .cpp e os exemplos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta aqui do jeito que ela está, copiar ela. Então vamos copiar. E eu vou vir aqui na pasta do Arduino e vamos colar ela aqui, ó, no Arduino 0022 Libraries. Vou colar ela direto aqui, colar. Então, na hora que eu colo aqui, ele não vai aparecer de cara no meu Arduino. Eu vou ter que fechar e abrir de novo. Então, se eu vier buscar os exemplos, eles não estão aqui. Para ele carregar, eu vou fechar o Arduino. Não precisa salvar. E vou abrir o Arduino de novo. Pronto, aí ele já vai aparecer aqui nos exemplos. Olha lá, VirtualWire. Então esse computador que eu estou, eu vou abrir o exemplo do receptor, o receiver. Então olha só ele fazendo aqui o include da biblioteca. E no setup, na parte do void setup, o que ele faz? Ele configura a serial para simplesmente exibir resultados. Então a primeira coisa que ele faz é imprimir um texto escrito setup, só para exibição. Essa linha aqui que faz essa configuração, que é essa função VW7PPT Inverted, ela é necessária para esse módulo UDR3100. Esse que a gente está usando não precisa usar essa configuração, mas se deixar também não tem problema. Essa função VW Setup, passando o parâmetro 2000, ela faz o setup da VirtualWire com a velocidade que a gente quer trabalhar. Então a velocidade que ele recomenda aqui é essa de 2000 bits por segundo. E essa outra função aqui embaixo faz o início da biblioteca começar a funcionar, né? O PLL dele vai rodar e vai ficar recebendo informação. Então aqui ela inicia a biblioteca. No loop a gente tem um buffer, né? Que é uma variável de array, que vai receber os caracteres recebidos enviados pelo transmissor, e ela é do tipo uint8, é um tipo que a própria biblioteca define, e eu tenho que definir qual é o tamanho máximo da mensagem. Isso daqui
Está definido internamente na biblioteca, mas pode ser definido manualmente também. Se eu quiser uma mensagem de um array de 8, 10 ou mesmo 1, se eu quiser receber 1 byte por vez, eu posso receber. E então aqui eu tenho o tamanho do buffer, e a variável do tamanho do buffer e a variável do buffer em si. E é isso que eu preciso passar para a função VW-GetMessage para saber se ela recebeu alguma mensagem. Ela é uma função que ela não bloqueia a programação, então a programação não vai ficar parada aqui, ela vai ficar rodando e tentando pegar a mensagem. E aí eu passo o buffer e o tamanho do buffer por referência, né? A gente usa esse símbolo aqui para passar o ponteiro aí por referência. Então, quando eu entrei nesse código, nesse if, quer dizer que eu recebi alguma mensagem do tamanho do buffer que eu defini. E aí eu faço o que? Aqui ele só faz um digital write no LED da porta 13 para piscar avisando que recebeu, né? Ele liga antes de começar a fazer a leitura do buffer, depois ele desliga, então cada mensagem que recebe vai piscar o LED. E aí ele imprime na serial, né? Got, né? Ou seja, recebi, 2 pontos, e aí ele vai ler byte a byte do buffer para saber o que foi recebido. Nesse exemplo que ele dá aqui, ele está recebendo isso em hexadecimal, vai apresentar em hexadecimal. Eu vou tirar esse hexadecimal para a gente apresentar os caracteres mesmo que foram recebidos no buffer. E ele imprime um espaço no final, depois ele imprime uma quebra de linha na serial e vai para a próxima leitura de mensagem recebida. Vamos acessar o computador da conexão remota para eu mostrar. Eu já tenho essa biblioteca instalada aqui, então eu venho aqui em exemplos VirtualWire. Aqui eu vou abrir o transmissor, o transmitter. E no transmissor eu vou ter também o include. As configurações aqui são bem parecidas. Ele também imprime na serial lá o setup, liga a serial em 9600. Aqui vocês podem perceber que ele está usando a serial em 9600, mas é porque a serial está se comunicando, o Arduino está se comunicando com o computador na serial na velocidade de 9600. O módulozinho, a biblioteca VirtualWire está se comunicando através do módulozinho nessa velocidade aqui que foi configurada no VW Setup. Então vocês podem perceber que a mesma configuração tem aqui, só que aqui não tem o start porque eu estou transmitindo e não recebendo. Então basta eu configurar a velocidade, e no loop eu crio um ponteiro aqui para a mensagem do tipo char, que eu vou enviar uma mensagem de texto, e passando a mensagem chamada hello. E faz a mesma coisa, pisca, né, o LED da porta 13, então faz um digital write na porta 13 e faz um VW send, que é a função de envio da mensagem. Ele faz uma conversão para o tipo que ele usa na biblioteca, que é esse uint8t, uint8_t, da mensagem. Então ele vai converter ela de const char para uint_t e verificar o tamanho da mensagem através da função strlen. Feito isso, ele está transmitindo essa mensagem, ele está transmitindo a mensagem e o tamanho que ela tem. Então aqui o strlen vai retornar 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é o tamanho em caracteres aqui da string, e vai passar a string aqui nesse primeiro parâmetro aqui, convertida para esse tipo de dados. Então essa conversão vocês têm que fazer, e o comando seguinte, a função seguinte é o envio. Na verdade ele faz o envio e o comando seguinte é a espera pelo envio. Então enquanto ele está enviando, ele vai ficar parado aqui nesse ponto até que termine de enviar. Terminou de enviar, e ele continua a programação, faz um delay. Então faz um delay de 200 milissegundos, depois ele vai continuar enviando hello para sempre. Vamos ver isso funcionando? Deixa eu ligar aqui o monitor da serial, vou colocar aqui em 9600, porque a comunicação está sendo em 9600. Olha lá, ele ligou, fez o setup, ou seja, iniciou a programação do transmissor. Então ele está lá enviando o hello, tá?
E aqui ele está recebendo esse hello. Então se eu ligar a serial e colocar em 9600, ele vai estar recebendo esse hello. Lógico, eu preciso primeiro subir aqui a aplicação, né? Deixa eu publicar a aplicação lá no meu Arduino, fazendo o upload, senão não vai funcionar nunca. Pronto, feito o upload, agora sim eu posso abrir a serial e ele vai começar a receber o hello. Então ele está recebendo via wireless esse hello. Vocês podem perceber que às vezes, olha, ele demora um pouco mais para receber, às vezes não. Por quê? Porque ele já está fazendo todo o papel de filtrar a sujeira. Então se ele recebe alguma informação que não deu certo, ele ignora aquele pacote e ele só pega os pacotes que deu certo, que ele conseguiu limpar a sujeira. Então por isso que ele não recebe exatamente a cada 200 milissegundos. Ele às vezes demora um pouco mais, às vezes vem mais rápido, porque é justamente quando ele conseguiu ou não limpar a sujeira. Então ele já está fazendo todo esse trabalho para a gente de uma forma automática, e com isso a gente consegue enviar informações e receber aí pela serial do outro lado. Tá ok? Então essa biblioteca aí vocês podem usar, ela tem uma documentação bem extensa lá naquele PDF que eu mostrei, tem uma comunidade também que apoia ela e que tem fóruns de discussão. Lógico que está tudo em inglês, mas muitas vezes eles publicam código e ajuda bastante. Olha aqui, ó. Aqui na introdução vocês têm aqui a ajuda e discussão nesse endereço aqui, que é um grupo do Google, né, VirtualWire. Vocês vão ter lá bastante suporte aí sobre essa biblioteca. E voltando aqui, nessa utilização, já acabei mostrando a utilização antes de chegar nesse slide, mas falando aí dos prós e contras, não é que não, na verdade eu coloquei no prós aí que não tem interferência, continua tendo as mesmas interferências, tá? Só que ele já filtra, já resolve tudo isso pra gente, então eu coloquei como não tem interferências. É altamente confiável, ou seja, a mensagem que está chegando pra gente é a que foi enviada. Se não for a mensagem que foi enviada, ele descarta. Então o que chegou é realmente o que foi enviado. É uma biblioteca que está aí pronta para usar, com exemplos aí bem interessantes. E o único contra que tem aí que eu coloquei foi que precisa de 2 Arduinos. Você vai precisar de um Arduino de um lado para carregar a biblioteca e fazer ela enviar, e do outro lado a biblioteca também carregada para fazer a parte do recebimento. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui os links para vocês não deixarem de visitar aí. E dúvidas e sugestões, só me escrever no meu e-mail renato.aloy@gmail.com. Beleza? Valeu, até a próxima aula.